Olá, aqui é o professor Costa. Hoje a gente vai estar falando aqui de dois assuntos que não são mais novidades para vocês. Eles apenas vão ser aplicados a números que a gente está começando a trabalhar agora, que é justamente a ideia de potenciação e radiciação de números decimais, certo? Lembra o que é que vem a ser uma potência? Potência nada mais é do que o produto da base, por ela mesma, no mesmo número de vezes que indicar o expoente. Se o teu expoente, o númerozinho que está lá em cima, ele for 4, significa que a base, que é o número que está embaixo, vai ser multiplicada por ela mesma 4 vezes. Se for 2, multiplica a base por ela mesma 2 vezes, e assim sucessivamente. E é claro, todas as propriedades que nós tínhamos visto antes para a potência, elas continuam valendo. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente partir direto para o conceito de potenciação, para ficar mais claro, para lembrar vocês, porque não é uma coisa nova. Seguinte, vou fazer de duas maneiras. 0,3 elevado a 4 seria 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. 4 vezes, certo? Eu vou transformá-la em fração. Para quê, professor? Facilita a sua vida. Observe. 0,3 no formato fracionário seria o mesmo que escrever 3 sobre 10. Só tem uma casa após a vírgula, só deve ter um zero na base da tua fração, certo? Uma casa após a vírgula, um zero no denominador. Escrevi o número sem a vírgula, que é 3, sobre uma potência de 10, que tem a mesma quantidade de zeros que forem o número de casas após a vírgula. Só tem uma casa, só tem um zero. E o teu número que é elevado a 4 continua sendo elevado à quarta potência. Voltamos a estudar algo que já vimos há pouco tempo. A potência de uma fração. O numerador é elevado a essa potência, assim como também o denominador é elevado a essa potência. Você vai ter 3 elevado a 4 sobre 10, também elevado à quarta potência. 3 elevado a 4, você tem 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, nós temos aí 81 sobre 10 elevado a 4. Quanto que vai ser 10 elevado à quarta potência? Também, nós temos que 10 vai ser multiplicado por 10, 4 vezes. Então, nós temos 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10, 10.000. Então, nós temos aqui 81 sobre 10.000. Mas, professor, o meu número está no formato decimal. Eu posso deixar na forma de fração? Até poderia, certo? Sem problema. Se for na forma de fração, tem que ser no formato simplificado. Não esqueçam disso, tem que simplificar. Mas vamos, já que a gente está exercitando, vamos deixar esse número, essa fração, no formato decimal, já que o meu número estava no formato decimal. Então, ele vai ficar 81 sobre 10.000. Vou transformá-lo aí em um número decimal. Quantas casas deve ter o meu número? Ele tem quantos zeros na base decimal? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, o nosso número decimal também vai ter 4 casas decimais, ou seja, 4 casas após a vírgula. Vou escrever o número 81. A vírgula está à direita dele e vou ter que retornar 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Casas vazias, você acrescenta o zero. Então, nós temos aqui 0,0081. Isso daí seria o teu número 0,3 elevado à quarta potência. É 0,0081. Ok? E a outra maneira, qual que seria? É justamente multiplicar 0,3 vezes 0,3 4 vezes. Como aqui eu já fiz no formato fracionário, facilita muito a sua vida, as suas contas vão diminuir muito. Vou fazer esse daqui no formato tradicional. Como é que seria isso, professor? Da seguinte maneira. Você tem 1,2 elevado a 2. Certo? Meu expoente é 2. Significa que a base vai ter que ser multiplicada por ela mesma 2 vezes. Vou repetir. 1,2 vezes 1,2. E aí não tem jeito. A gente vai ter que fazer a nossa continha mesmo. Vou trazer ela para cá. Acho que vocês conseguem visualizar aqui também. Então vamos lá. 1,2 que multiplica 1,2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2, abaixo de 1 agora. E 1 vezes 1 é 1. Quando eu somar os termos aí, resultados aí da minha adição, nós temos 4. 2 mais 2 é 4.
1, não tem ninguém a somar, se repete. Lembrando, quantas casas decimais eu tinha aqui antes do produto? Nós temos 1 no primeiro número e 1 no segundo, no total 2. 2 números antes do produto. Então, depois do produto, o teu número decimal também deve ter 1 e 2 casas decimais. Se ele tinha 2 casas decimais antes do produto, ele deve continuar a ter também 2 casas decimais após o produto. Então, aqui você vai ter 1,44. Professor, poderia ter feito no formato fracionário? Poderia ser exatamente a mesma coisa, ou melhor, você teria exatamente o mesmo resultado, sem mudança nenhuma. Certo? Se você não fizer errado, você pode testar, é bom que você faça agora, você pode testar e o número vai ser exatamente, o nosso resultado vai ser exatamente igual. E como eu falei para vocês, as nossas propriedades para a potenciação continuam valendo todas. Por exemplo, 8,25 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, toda potência em que a base seja diferente de zero e o expoente igual a 1 terá como resultado a própria base. Ou seja, 8,25 elevado a 1 vai ser igual ao próprio 8,25. Ou, se você quiser, 825 centésimos, ou 8 inteiros e 25 centésimos. Ok? E todo número elevado a zero, ou ainda, uma potência em que o expoente seja zero, todo número elevado a zero tem como resultado 1. Todas as propriedades que vocês já viram, estamos apenas relembrando e aplicando, é claro, aos números decimais. Então não tem problema. Em um exercício avaliativo, em um concurso, em uma prova de concurso, nas nossas atividades, se tiver potências envolvendo números decimais, ou você resolve na forma de fração, quem vai mandar é você, ou ainda na forma de número decimal mesmo. Qual delas eu vou aceitar? Eu vou aceitar que você estiver fazendo. As duas terão o mesmo resultado, não tem problema. Você não pode fazer errado. E a radiciação. Assim como a potenciação, a radiciação também é um conceito que vocês já conhecem, não é algo novo para vocês. E a gente também pode trabalhar no formato fracionário. Normalmente a gente trabalha no formato fracionário porque ele facilita a você compreender o que a gente está fazendo. Que é muito difícil a gente realmente fatorar até um número decimal. Mas escreva no formato de fração que vai resolver seus problemas. Por exemplo, a raiz quadrada de 1,44, ou de 1 inteiro e 44 centésimos. Vou transformá-la em uma fração. Continuo ainda com a minha raiz, raiz quadrada. Esse 1,44 é 144 sobre... Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? São 2. Logo, o meu denominador ele deve ter a mesma quantidade de zeros que tiverem as casas, o número de casas do teu número decimal. Se são 2 números, então tua base decimal também vai ter 2 zeros. Aí ficou fácil. Raiz quadrada de uma fração é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz quadrada de 144 é 12. É o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 144. E a raiz quadrada de 100? Que número multiplicado por ele mesmo vai dar igual a 100? É 10. Ou seja, a raiz quadrada de 144 sobre 100 é 12 sobre 10. Professor, aqui ainda está em números decimais. Vamos transformar essa fração em um número decimal. Como que seria? 12 sobre 10, só tem um zero no denominador. Significa que o meu número, que está expresso lá no numerador, ele também deve ter apenas uma casa decimal. À direita do 12, o último, a vírgula, fica entre 1 e o 2. Então, 12 sobre 10 seria o mesmo que 1,2. E 0,64, o raciocínio é exatamente o mesmo. Vou escrevê-lo na forma de fração para facilitar minhas contas. 0,64, 2 casas após a vírgula, você tem 64 sobre 100. Raiz quadrada de 64, que número multiplicado por ele mesmo, que é elevado ao quadrado, de igual a 64, é 8. Sobre raiz quadrada de 100, é 10. 8 sobre 10 em números decimais, uma casa decimal, porque eu só tenho um zero. Então você vai ter o 8, avançando a casa ou retornando a casa, ela vai ficar à frente
dígito 8, e a casa vazia você vai acrescentar o zero. 0,64, a raiz quadrada de 0,64 vai ser 0,8. Essa daqui, embora tenha um número até maior, mas você vai ver que isso se resolve exatamente do mesmo modo. Raiz quadrada de 0,1024 de 0,1024. Vamos escrever o número em formato fracionário, 1024, sobre a fração. Ela tem o número decimal, tem 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, tua fração ela tem que ter uma potência de 10, com 4 zeros. Raiz quadrada de 1024. Galera, há alguns meses nós falamos para vocês, mostramos como calcular raízes quadradas de números maiores pelo método da fatoração. Façam, vocês já sabem, vocês já conhecem. A raiz de 1024, como eu já fiz algumas vezes, já tem até memorizado. Raiz quadrada de 1024 é 32. Por quê? Porque 32 elevado a 2, ou 32 vezes 32, dá exatamente 1024. Sobre raiz quadrada de 10.000. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 100, 10.000. Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Nós temos aí 32 sobre 100. Como eu vou escrever no formato decimal, vou escrever o número 32 e vou ter que ter duas casas após a vírgula. Então, à direita do 2 eu vou retomar duas casas, a primeira e a segunda. À frente do 3, vou colocar a vírgula, casas vazias, vou acrescentar o zero. Então, nós temos aí 0,32 como sendo a raiz quadrada de 0,1024. Pessoas, no exercício, normalmente, esse conteúdo, eles são cobrados ao mesmo tempo. Como? Na maioria das vezes, eu não vou pedir para que você calcule a potência, calcule a raiz, mas normalmente eu peço que você resolva uma expressão numérica. Por quê? Na expressão numérica, eu já envolvo todas as operações que nós estudamos anteriormente. Facilita para a gente aplicar ou cobrar todos esses conteúdos de vocês. Então, aqui coloquei para vocês um exemplo, já que envolve a maioria dessas operações que nós trabalhamos já com vocês, e vamos tentar resolver. Os critérios são exatamente os mesmos. Prioridade, potências e raízes. Depois, multiplicações e divisões. E, por último, adição e subtração. Nas associações, você resolve primeiramente parênteses, colchetes e, por último, as chaves. Então, aqui eu tenho parênteses, prioridade é dele. Então, vou ter apenas que repetir o 2, ele não pode ser somado a ninguém. Está esperando o resultado aí do parênteses. 2,3 elevado a 2. Então, vamos fazer aqui no cantinho, rapidinho. 2,3 vezes 2,3. Poderia fazer também transformando em fração, não se esqueçam. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4. Quando se soma, você tem 9. 6 mais 6 são 12. A 1, 4 mais 1 dá 5. Duas casas decimais antes do produto, duas casas decimais após o produto. Nós temos então 2,3 elevado a 2, dá um total de 5,29, menos raiz quadrada de 81. Vamos aqui então fazer por partes também. Raiz quadrada de 81 vai ser a raiz quadrada, ó, transformar em fração. 81, 0,81 seria 81 sobre 100. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 elevado a 2, 9 ao quadrado é 81. 9 vezes 9, 81. E a raiz quadrada de 100 é 10. 9 sobre 10, transformando aí em número decimal, seria 0,9. Um zero, apenas uma casa após a vírgula. Então, aqui, raiz quadrada de 0,81 seria 0,9 vezes o 2. Não poderia multiplicar sem antes resolver aí a radiciação. Feito isso, vamos ver aqui as prioridades nas operações. Eu tenho uma adição, subtração e uma multiplicação. A adição e a subtração estão na mesma ordem, certo? De prioridade. Resolvo quem vinha na frente, mas eu tenho uma multiplicação. Então, não posso subtrair, porque aqui eu tenho uma multiplicação na frente dela, certo? A prioridade vai ser a multiplicação. Então, aqui eu poderia fazer a adição? Poderia, porque ela não interfere no resultado da multiplicação. Então, aqui, ó, no primeiro instante, eu poderia fazer isso daqui. 2 inteiros mais 5 inteiros e 29 centésimos. Se você fizer a comparação com o dinheiro, fica até mais fácil.
Quanto que seria R$ 2,00 mais R$ 5,29? Exatamente. R$ 7,29. Professor, mas eu só sei fazer nas continhas, então vamos lá. O 2 vai ser adicionado a 5,29. Lembrando, vírgula abaixo de vírgula. Mas onde é que está a vírgula do 2? Como ela não aparece, está sempre à direita do último algarismo, do último número. Para ficar parecido com outro número, acrescentei zeros que não interferem no valor do número. Você não diz que tem R$ 2,00 você tem apenas R$ 2,00. Acrescentar ou retirar zero à direita da casa decimal não altera o valor do número decimal. Quando você vai adicionar 0 mais 9, 0 mais 2, vírgula abaixo de vírgula, 2 mais 5 dá 7. Portanto, 7,29. Também não tem aí nenhuma dificuldade em fazer isso daí. Subtração, não posso fazer nada ainda antes de multiplicar. Então, nós temos, repetir a subtração, 0,9 vezes 2. Prioridade é dele. Então, quanto que seria 0,9 que multiplica 2? 2 vezes 9 são 18, o excedente é 1. 2 vezes 0 é 0 mais 1, dá 1. Uma casa decimal antes do produto, uma casa decimal depois do produto. Seria como se você tivesse 90 centavos mais 90 centavos, ou 90 centavos duas vezes. Dá exatamente R$1,80. E agora, fazendo novamente essa analogia com o dinheiro, nós temos R$ 7,29 menos R$1,80. Não vamos fazer de cabeça, vamos tentar fazer aqui as nossas continhas. Nós temos aí, ó, R$ 7,29 menos R$1,80. A diferença, vírgula abaixo de vírgula, não esqueçam disso, tem que ter 9 menos 0. É 9. 2 menos 8 não dá para fazer, vou ter que pedir emprestado, né? Nós temos aí 12. Ou cortando em cima, emprestando, dividindo, como você fizer, eu entendo. Então, 12 menos 8 é 4. Pediu emprestado em cima, eu vou derivar embaixo. Não tem mais um, agora são 2. 7 menos 2 é 5. E mantém a vírgula abaixo de vírgula. Portanto, 5,49. 7,29 menos 1,80 seria 5,49. Ou ainda 5 inteiros e 49 centésimos. Então, galera, o vídeo já ficou um pouco longo, a gente tinha algumas considerações ainda, mas a gente vai deixar um pouco mais para frente. É isso daí, praticamente o nosso conteúdo das avaliações, dos exercícios avaliativos. Espero que a gente tenha conseguido fazer com que vocês lembrassem dos conceitos de potenciação, radiciação e, é claro, vamos aplicar tudo isso em expressões numéricas. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!